Boa noite, gente. A gente pode começar? Eu quero dar as boas-vindas a todos a esse nosso encontro da Liga de Psicanálise, Psicopatologia e Psicanálise Aplicada, para essa nossa conversa com a professora Cristiane Grillo sobre a adolescência como uma travessia possível. A professora Cristiane, ela dispensa a apresentação, né? Todos conhecem ela, é a nossa orientadora aqui da Liga. Ela é professora titular da UFMG, do Departamento de Pediatria, pediatra, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise. Ela é coordenadora do Ambulatório Janela da Escuta e do projeto de extensão, do programa de extensão que é o Brota, né? Juventude, Educação e Cultura. E é presidente do Comitê da Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria. Então, passo a palavra à Cris. Então, é uma alegria estar aqui. A Lapa, né, essa liga, acho que uma das boas surpresas desses últimos tempos que estão tão difíceis, e é uma alegria ver aí, né, o Renan, o Vitor, o Matheus, com esse projeto aí da transmissão da psicanálise de orientação lacaniana na Universidade Federal de Minas Gerais. Nem vou falar na Faculdade de Medicina, porque a Liga ela abrange outros alunos também de outros cursos, ela já nasce interdisciplinar. Então, cada quinta-noite tem sido um prazer essa interlocução. Fico muito feliz de ter sido convidada para falar desse tema que é tão importante para a gente, né? Eu sou pediatra, eu trabalho com adolescentes, os projetos, programas de extensão são com adolescentes, e eu contei aqui no primeiro dia, né? Foi um caso de uma adolescente que me puxou para a psicanálise, assim, do campo estritamente médico, quando eu trabalhava como endocrinologista pediátrica ainda. E foi justamente um caso de recusa da adolescência na forma de um sintoma anoréxico. E aí, eu passei, né, o Matheus pediu uma referência, eu passei um texto que está na Coringa para os alunos, mas eu vou trabalhar bem aqui com um capítulo que eu escrevi com o Roberto Assis, querido, e com Bruna, que é uma amiga também muito querida, para o nosso livro Janela da Escuta, que o Matheus está ajudando a organizar, que em breve ele vai ser lançado, né? Primeiro como e-book, até a gente ter condições de imprimi-lo. Então, eu gostei muito quando eu postei o convite no Observatório de Gênero e Adolescência, isso o Matheus não falou, que eu faço parte, também tenho muita honra de fazer parte desse grupo, junto com o Oscar, que está aqui. E aí, quando eu postei o convite, eu achei muito legal que o Oscar, ele viu, assim, a importância desse termo possível, uma travessia possível. Então, um acento aí já na singularidade e na contingência. Então, o que eu quero, assim, gente, é colocar algumas ideias, algumas coisas que eu venho pensando e trabalhando para a gente abrir uma conversa, tá? Então, o Matheus, não precisa ser agora não, mas em algum momento ele vai postar dois quadros do Magritte, que é a Travessia Difícil. Um dos quadros, ele é de 63, a gente usou no capítulo, e o outro quadro, que a gente está finalizando o capítulo com ele é, na verdade, de 26. Então, foi uma surpresa descobrir que o René Magritte, ele pintou esses dois quadros sobre a travessia difícil, um no início da vida e outro mais no final. Então, a gente pensando assim, na verdade, são várias travessias aí, né? O Roberto sempre fala, não sei se a adolescência que é a travessia mais delicada, né? Pegando essa citação que o Lacadet faz sempre a partir do Victor Hugo. Então, essa travessia, que na verdade elas são múltiplas aí nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar especificamente dessa travessia adolescente e trabalhando um conceito, né? O Freud, ele trabalhou esse termo puberdade, ressaltando a importância do sexual, né, nesse momento. E o Pascal Quignard,
ele vai falar também puberdade, e ele vai falar como que essa travessia, ela fala ao mesmo tempo do sexual e ela fala também da morte. Por isso, essas duas telas do Magritte, né? Uma mais no fim da vida, ela é tão importante assim. Vamos só achar essa citação, que ele vai falar do broto da espinha. Só um minutinho. Então, o Pascal Quignard, ele vai falar assim, como as espinhas que eclodem, isso já no texto que eu estou citando ele, os adolescentes perdem seu rosto para sempre. Aí a citação literal dele, são as marcas de um futuro em que a morte vem dar testemunho de sua germinação, do que apareceu, né, na Terra, em que a sexualidade se torna tanática, isto é, genital. Então, a espinha, esse broto, esse botão que brota de dentro, desfigura e torna estranho o que se tem de mais íntimo, o próprio rosto. Uma eflorescência desse estranho íntimo, tal como, nas palavras dele, os brotos nas árvores são botões de flores. Então, achei muito interessante, porque o Pascal Quignard, ele traz esse conceito que evoca muito isso que vem sendo traduzido como infamiliar, esse estranho íntimo. Isso que brota, então, às vezes a gente idealiza esse momento da adolescência, mas eu acho que é a espinha que tanto incomoda os adolescentes, né? Que é algo que, então, germina de dentro, que deforma a imagem. E eu acho muito interessante ele colocar como sexual, como genital, ele é um prenúncio da morte. Então, isso, então, que surge nessa eclosão do mais íntimo, né? Então, essa é o quadro que ele chamou Travessia Difícil, que é esse dos anos mais tardio, né? E tem um outro que ele foi pintado bem antes, uns 40 anos antes. Então, vou continuar aqui falando. Então, pensando, né, diante disso que se coloca como travessia, como metamorfose, o Roberto tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala que a puberdade invade o corpo da criança. Então, essa invasão puberal, essa invasão do sexual, ele coloca cada sujeito aí, púbere, diante de uma contingência, né? Essa travessia, ela é possível, mas se a gente fala que ela é possível, então ela também é impossível. E a gente pode colocá-la sempre da ordem do singular, da invenção, do sintoma, da nomeação, mas também da recusa. Uma questão assim, interessante que está nesse texto da Coringa que eu passei para vocês, é que antes, ainda mais eu partindo da pediatria, da endocrinologia, eu colocava sempre a puberdade como algo do universal, do necessário, algo um para todos, né? Para todos a puberdade que invade o corpo. Mas hoje, com essa aliança cada vez mais potente, né, do discurso aí do capitalismo e da ciência, com as ofertas aí das substâncias para consumo, a gente vê que essa puberdade ela pode ser cientificamente ou clandestinamente, né, ela pode ser postergada, ela pode ser subvertida. Isso com o uso de fármacos, né? E aí a gente pode pensar nesse termo que o Preciado usa, da farmacopornografia, que hoje, se a gente toma lá o conceito da biopolítica de Foucault, hoje a gente tem um refinamento e uma invasão corporal muito maior com todos os aparatos aí farmacológicos e tecnológicos que visam o controle dos corpos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no acesso que as pessoas têm, mesmo sem prescrição médica, para bloquear, para subverter a puberdade.
Então, um caso, né, que a gente já discutiu no observatório, né, Oscar, um caso do observatório de gênero, que a gente tem, então, uma criança que muito cedo ela decide, né, ela assinalada como no sexo masculino, ela decide, escolhe um nome mítico, o nome de um alquimista, para se nomear como menina, e ela, antes de ter o corpo invadido por uma puberdade com os hormônios masculinos, ela começa, por conta própria, uma hormonização. Então, ela tem uma subversão da puberdade, da imagem, muito cedo, assim, na vida, né? E os próprios protocolos, por exemplo, quando a gente pensa na questão trans, eles aceitam, avalizam o bloqueio da puberdade quando é um púbere trans ou num processo de transição ou com uma dúvida. Quando eu era endocrinologista também, tinha uma demanda muito grande dos pais do bloqueio da puberdade. Não, caiu aqui momentaneamente. Então, tinha uma demanda muito grande dos pais pelo bloqueio da puberdade, principalmente das filhas, visando, assim, adiar algo insuportável. Então, as mães falavam, não, puberdade foi uma experiência horrível na minha vida, a menstruação uma experiência horrível. E querendo com isso, como se fosse borrar a dimensão do sexual. Então, o medo da experiência sexual da filha, o medo de uma possível gravidez, e às vezes isso vinha até um pouco velado como uma demanda assim, será que se postergar a puberdade, meu filho, minha filha, eles vão crescer mais? Mas, na verdade, quando a gente abria um pouco essa janela da escuta, o que estava ali em jogo era o horror do sexual no filho, na filha. Então, isso provocava a elaboração dessa demanda do bloqueio, né, por uma via médica, né, uma questão hormonal. Então, eu acho que hoje a puberdade, então, deixa de ser um universal e ela passa a ser algo mais plástico, mais moldado aí nisso que eu falei dessa aliança tecnocientífica, né? Mas, em muitos casos, a puberdade, então, vem como algo também que, mesmo sendo ou tendo sido um dia universal, para cada um, essa invasão ela vai se dar de um jeito próprio e vai suscitar uma resposta, né? Uma resposta que a gente pode pegar, tem uma formulação do Domênico Cossenza que ele coloca assim, essa resposta ela vai gerar uma bifurcação, ou a via do sintoma ou a via da recusa, né? Nós vamos trabalhar isso depois mais. E aí Freud, que ele traz essa dimensão da puberdade, também a adolescência não era um termo muito usado na época dele, ele vai falar do túnel, né? E esse túnel, eu mesma, assim, as primeiras vezes que eu estudei esse texto do Freud, né, lá nos 3 ensaios, eu tinha uma imagem do túnel, aquele túnel que a gente entra, que a gente percorre e que a gente sai. Mas quando a gente pensa melhor, né, assim, tomar o pé da letra, esse escrito freudiano do túnel, que ele é perfurado simultaneamente dos dois lados, eu acho que também há algo aí menos no campo do ideal e mais no campo da contingência do sintoma. Não um túnel que já existe, que a gente muitas vezes já conhece numa viagem, né? Lá quando a gente está indo para o Rio, aqueles túneis lindos da Serra, que a gente praça por ele. Mas é um túnel que está em construção. E ele é perfurado dos dois lados. Então, é uma obra de engenharia pesada. E qual que é a garantia que as duas perfurações vão se encontrar? Então, eu acho que Freud, ele já coloca a puberdade também como uma contingência, né?
E aí, lá no Inhotim, né, que é o nosso super museu aqui, um dos maiores museus de arte contemporânea abertos aí da América Latina, tem um pavilhão só dedicado ao Tunga, que quem não conhece vale muito a pena ir. E no subsolo desse pavilhão tem uma instalação do Tunga, que é o Wão, e a imagem de um túnel nos Dois Irmãos, com aquela música que o Frank Sinatra canta, Night and Day. E a gente fica capturado aí como imagem um looping infinito, uma repetição. Que aí eu acho que Tunga nos reenvia ao texto freudiano, quando, né, Freud coloca que a repetição também ela está ligada ao isso que é o íntimo familiar, o infamiliar, esse estranho íntimo de cada um, né? É uma instalação que provoca realmente essa estranheza. E aí tem outro autor, que é o Stevens, né, que ele fala isso, diante dessa irrupção do sexual, que é da ordem, então, do real, do traumático, que a gente não tem respostas, é algo que provoca uma pergunta, e para essa pergunta não existem respostas prontas, né? No Brota, por exemplo, Libéria está aqui, Maralice, Bárbara, muita gente do Brota, que a gente trabalha com escolas, é muito comum que as escolas, já aconteceu comigo, de uma escola fazer uma demanda assim, eu não consigo, a professora de ciências, do 6º ano, então aí os púberes aí, né, de 11, 12 anos, ela falando, eu não consigo ensinar biologia. Quando eu começo a falar do corpo sexuado, tem reações de horror, de riso, conversas, não consigo. Então, essa escola nos convidou para fazer conversações, porque aí o que estava desvelado, assim, né? Quando as adolescentes, aí eu fiz uma conversação, foi muito gozado, porque eu sou mulher, que eles pensaram que eu só podia falar com as meninas. Então, eu fiz conversação só com as adolescentes dessa escola do 6º ano. E as meninas, o que elas falavam? Do horror, da deformação da imagem. Como que o espelho, muitas vezes, devolvia uma imagem tão disforme que o que elas faziam era quebrar o espelho, algumas delas, para se cortar. Né? A questão também do pudor, a questão da vergonha, a questão do amor. Então, na verdade, que aquela professora de ciências, quando inadvertidamente ela mostrava aquelas figuras para ela inócuas, neutras, dos livros do corpo sexuado, na verdade, ela estava tocando em pontos aí traumáticos para aqueles adolescentes. Por isso eles gritavam, né? Nas conversações também eles gritavam, elas gritavam, se jogavam no chão, riam, faziam um telefone sem fio. Foi muito interessante. A Nádia, que é uma amiga querida que coordena o Brota comigo, e eu, a gente escreveu um texto sobre essas conversações, depois eu posso passar para vocês, né? E aí o Stevens fala isso, não tem uma resposta pronta. Há uma série, então olha que interessante, a série que também já aponta para uma infinitização, para um conjunto aberto de respostas sintomáticas. Então, lembrando, né, do que a gente já trabalhou aqui na Liga, o sintoma não no contexto médico, mas o sintoma como uma resposta que a gente constrói para viver, né, para a gente viver mais ou menos bem, né? E aí a gente pode pensar, não há um adolescente, não há o adolescente mítico. A adolescência é uma das respostas de outras possíveis também, né? Possíveis ou impossíveis. Eu acho que a gente sempre fica com esse tensionamento. E aí tem um autor que é da antropologia, o Le Breton, mas que ele tem uma imagem que eu gosto muito, que esse adolescente, que ele ressalta o caráter assim da estrangeiridade, da solidão. Ele fala que o adolescente ele é sempre um barqueiro solitário, que ele cruza, faz uma travessia entre territórios, sempre estrangeiros, sempre outros, então que há sempre uma clandestinidade. Então, eu acho isso muito importante para a gente da psicanálise, quando a gente pensa que o que está em jogo aqui com a irrupção do real, do sexual, é o gozo. E o gozo, ele é sempre clandestino, ele é sempre opaco, ele é sempre bizarro. A gente poderia falar no observatório, né, Oscar, com os colegas lá da Argentina, que o gozo é sempre queer, né?
Então, há sempre esse caráter mesmo. Então, como que a gente está aí nessa puberdade, né? Como seres falantes, parasitados pela linguagem, com esse gozo que rompe e que, inclusive, o gozo é um obstáculo, né? Se a gente pega Lacan no seminário 20, ao encontro com outro sexo. Então, toda o ideal do encontro amoroso, de uma completude, isso desaba, né? Com essa emergência do gozo. E uma imagem que se deforma. Então, a gente pode pensar todos os registros, a linguagem, não mais a linguagem da infância, que às vezes podia nos apoiar, mas a linguagem que desvela a face que ela sempre teve do parasitismo, o gozo como obstáculo ao encontro, e a imagem, como Pascal Quignard fala tão bem, que se deforma, né? Nesse exemplo que ele dá da espinha, né? E aí a gente pode pensar, um convidado que a gente vai ter aqui na Liga, que é o Domênico Cossenza, muito querido, ele tem uma formulação na tese dele, que é sobre a recusa anoréxica, sobre a adolescência, que eu acho muito precisa, assim, muito clara, que, tomando Lacan, lá desde o prefácio ao Despertar da Primavera, o Domênico vai falar assim, que a gente tem um tempo, né, vamos colocar o tempo 1, que seria o tempo do véu, porque Lacan, ele vai falar assim, Lacan vai falar assim, que os meninos, ele falando dessa peça, que vale a pena quem não leu ler, né, que é o Despertar da Primavera, do Edequim, Lacan fala assim, os meninos não fariam amor com as meninas sem o despertar dos sonhos, quer dizer, sem o sexual ganhar a dignidade do inconsciente, né? Então, esse tempo que seria esse tempo lógico, né, dos sonhos, do véu. Então, há uma construção aí, uma elaboração do sexual no inconsciente via sonhos. Mas depois, há um segundo tempo lógico, que é o tempo do trauma. Sob o véu não há nada, né? Esse fazer amor com as meninas, né? No sentido de fazer de ter um encontro amoroso, não, isso não existe, né? Então, e esse tempo do trauma, que aí ele pode provocar essa bifurcação que eu mencionei, ou o tempo, uma resposta no campo da recusa, aí a gente pode pensar adolescentes isolados, eu sempre esqueço aquele fenômeno japonês, daqueles adolescentes, jovens, até adultos também, que jogam ininterruptamente, alguns morrem assim, kikomori, uma coisa assim. A gente pode pensar, e é isso que o Domênico faz na tese, a resposta anoréxica, como desse lado da recusa, né? A toxicomania, essas imersões, muitas vezes, nas redes, e várias outras que deixam o outro um pouco de lado. Aí eu vou pegar um caso que eu escrevi aqui num livro que a Nádia organizou, que é Corpo e Cultura Digital, que é um caso que eu atendi no Janela há mais tempo, que uma adolescente anoréxica que eu chamei de Rosa. Então, ela fala assim que aos 15 anos, ela numa festa, isso mesmo, o Fernando Torres colocou aqui, ó, Ikikomori, isso aí. E aí ela colocou assim, que ela estava interessada no rapaz. E ela comprou um vestido novo, lindo, para ir na festa. E aí, ela ali, e o rapaz se aproxima dela. E aí ela fala que imediatamente o afeto que ela tinha por ele desapareceu, esse laço se desfez, e aí houve simultaneamente a eclosão da anorexia. E ela chegou se designando como uma máquina de contar calorias, totalmente imersa nas redes sociais sobre anorexia, né, que eles denominam ANA. Então, ela fala como imperativo, que a fazia contar, restringir e gastar calorias. Então, antes de dormir, ela contava todas as calorias previstas para o dia seguinte. Qualquer contingência apavorável. Então, o convite para ir em um restaurante.
de forma inesperada, ela não podia aceitar. Só se ela pudesse pensar antes, estudar o cardápio, pensar o que ela ia escolher, né? E ela falava assim, que ela queria se tratar, sim, mas não ali no Janela, com um psicanalista, com uma pediatra. Ela queria se tratar numa comunidade de anoréxicas, de iguais, onde elas mesmas pudessem controlar a comida, sem nenhuma diferença entre elas, né? Isso ela pensava, né? Que pudesse provocar uma angústia. Então, ela se pesava diariamente e ela pensava assim, dessa forma binária: eu estou gorda, eu estou magra. E aí, nesse discurso dela tão controlado, os segredos de família iam escapando. Um pai que nunca comia nada feito em casa, só comida que hoje está muito em voga do delivery, né? Então, nada feito em casa. A mãe com ingestão exagerada de psicofármacos. Os irmãos também que já tinham tido sintomas alimentares. Então, essa moça máquina tentava apagar do corpo as marcas significantes, as marcas do sexual, porque com a anorexia, com a magreza, com os problemas hormonais, aquilo que poderia ter provocado, como no momento da festa, o encontro amoroso, né? Impossível, mas contingente. Então, ela falava dos blogs, das comunidades anoréxicas, como um lugar que ela encontrava os seus iguais, as máquinas de contar calorias. Então, ali nos blogs, um discurso monótono sobre o apagamento da vida, sobre o apagamento do sexual, né? Um caso também que eu acompanhei durante muitos anos no núcleo de anorexia, que me marcou muito, que também é um caso de anorexia, uma moça, assim, que ela vê uma foto dela púbere. E aí ela constrói esse sintoma anoréxico com uma rigidez, assim, impressionante. E ela, já jovem adulta, ela fala comigo: eu, na adolescência, eu encontrei um rapaz muito bonito, e eu noivei, ela, uma pessoa criada à beira de um rio aqui em Minas, que é o Rio São Francisco, não só em Minas, né? O São Francisco atravessa o Brasil. Então, lá na beira desse rio, né, ela fala: eu conheci um jovem muito bonito, namorei, noivei, casei, tive filhos, e só depois eu vi que ele era um assassino. E isso ela estava se referindo à anorexia. Nunca houve nenhum jovem, né? Então, ela mostra esse casamento sintomático, essa parceria sintomática devastadora com a anorexia. E o que eram os filhos? A perda de todos os dentes, a fratura espontânea da coluna. E ela falava: não, com filhos, o casamento se torna irreversível. Com a destruição do meu arcabouço ósseo, eu não tenho uma volta atrás, né? E ela teve uma vez que ela engordou um pouquinho, ela falou assim: nossa, Cris, eu engordei 3 quilos. Eu coloquei um batom, eu senti um gostinho, mas eu não suportei. E ela, uma moça muito poética, ela usava sempre essa imagem do rio para falar do rio que ia para o mar. E que a vida era esse rio-mar, onde os barcos iam e vinham. E ela ficava parada na beira, fora. E quando ela engordou esses 3 quilos, uma mulher adulta de 30 e poucos quilos, né? Ela falou assim: o medo desse barco se perder nesse mar. Então, que ela não tolerou. Então, essa postura assim, muito radical da recusa, né? A gente pode pensar que eu citei hoje Freud e Quignard, como para eles, esse Freud púbere, esse Quignard púbere, a escrita, elas foram saídas aí na adolescência, foram ferramentas para perfurar esse túnel, permitindo uma saída, né? E a gente vê, eu acho super curioso, eu vi isso naquela revista Mental, que é sobre adolescentes, e aí o Vicente Palomeira cita isso, que depois eu fui procurar. Essas cartas que o Freud, muito jovem, adolescente, ele escreve para um amigo dele, estou procurando aqui. Então é super legal, porque ele e o amigo dele, que é o Eduardo Silberstein, aos 15 anos, eles, inspirados pela novela do Cervantes,
Novello coloca o que houve entre Cipião e Bergança, que é uma história de dois cães que conversam no corredor de um hospital em Sevilha. Eles elegem novos nomes, então eles se chamam de Cipião e Bergança, e eles aprendem, o Freud ele aprende de forma autodidata o espanhol. E eles fundam a Sociedade Secreta Espanhola, os dois só. E eles trocam correspondências em espanhol, entre eles, inspirados por esses dois cachorros que conversam. Eu acho interessante também, porque mostra esse caráter sempre truncado da linguagem entre a gente. Cachorros não conversam. De alguma forma, seres humanos também não, assim, não se comunicam, né? Nós falamos. E na novela do Cervantes, o Cervantes fala da fala como algo que escorre, assim, algo do gozo mesmo, né? Como que falar do outro é algo que escorre, assim, dessa saliva, né? E aí, eles trocaram cartas publicadas depois em Cartas de Juventude. E aí o Vicente Palomeira, nesse edital da Mental, ele fala assim, os cães, ao falar, eles perdem seu estatuto de cães. E os adolescentes, ao falar e escrever, eles já são adultos. Então, sempre essa fala escrita, marcadas pelo gozo, palavras que ressoam no corpo, que se inserem nele, né? Que marcam esse corpo. E o Pascal Quignard, ele vai falar assim, escrever é tomar uma posição. Até eu que falei, consentindo com uma perda produzida pela escrita. E o Pascal Quignard, ele tem um livro que chama O Nome na Ponta da Língua, que aqui duas colegas, Ruth e Yolanda, fizeram uma tradução assim primorosíssima, e ele fala assim, como ele perdeu 2 vezes a voz na vida, ele não podia falar. E uma delas na adolescência, na juventude, aos 17 anos. Aí ele fala assim, eu não escrevo por desejo, por hábito, por vontade, por ofício. Eu escrevi para sobreviver. Eu escrevi porque era a única maneira de falar, calando-me. Falar mudo, falar emudecido, espreitar a palavra que falta. Ler, escrever é a mesma coisa. Porque a despossessão foi o porto seguro. Porque era a única maneira de permanecer abrigado nesse nome, sem exilar-me totalmente da linguagem como os loucos, como as pedras, infelizes como elas mesmas, como os bichos, como os mortos. E aí, assim, né, são inúmeras respostas, eu estou falando só de algumas delas, e por fim, para finalizar aqui e abrir para vocês, eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre essa questão da contingência e do amor brevemente. Então, tem um texto também do Marco Foch, que é um colega milanês também, como Domênico, que ele vai falar assim que um grande trauma do adolescente, que ele colhe muito na clínica dele, do trauma sexual, é essa descoberta também da sexualidade dos pais, sabe? Então, ele vai falar, tem uma citação dele que eu gosto muito, que ele vai falar da adolescência como um limiar, como uma travessia, uma passagem da sexualidade impossível da infância, que não cessa de não se escrever, sem solução, sem nome legítimo, ao encontro contingente, que cessa de não se escrever. Uma sexualidade que aparece como furo no real, um segredo cuja descoberta é escandalosa, por revelar a trama furtiva e inconfessável do mundo adulto. Lembrei, relendo aqui do Foch, um livro que eu li agora na miniférias, que foi A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. Tem tudo a ver com essa citação aqui do Marco Foch. E ele fala assim, esse segredo pode ser amá-lo ou rejeitá-lo, fazendo coro com o Domênico. Então, pode ser uma recusa, mas o Domênico avança, né? Não é só a recusa. Eu já falei dessa resposta aí, citando como exemplo Freud e o Quignard, da escrita, mas essa resposta da construção da adolescência mesmo, que seria o quê? Aceitar esse caráter desde já fadado ao fracasso, né, do encontro amoroso, sexual,
essa precariedade mesmo, né, da nossa própria condição de seres falantes, né, mas mesmo assim apostar, mesmo sabendo que a gente vai perder. E aí o que o Lacan fala, né, quando a gente joga esse jogo sabendo que é um jogo, isso é o amor mais digno. Então, a gente apostar as fichas, mas sabendo que a gente não vai ganhar. E isso seria um pouco também, eu acho, do amor, né, dessa mudança de discurso, desse caráter aí contingente. E aí a gente pode pensar como que eu acho que a adolescência, essa travessia possível ou impossível, a gente pode colocar uma interrogação, ela é tão difícil hoje, nesse mundo, né, que a gente está aí com essa prevalência do discurso capitalista, que ele deixa de lado as coisas do amor, ele deixa de lado as metáforas, ele deixa de lado isso que o Freud viveu ali com o companheiro dele, da escrita, do devaneio, porque ele falava dos interesses, né? Disso que o Guignard traz também. Ele é muito mais metonímico, muito mais nessa vertente infinita aí do consumo, né? Então, um pouco isso. E aí a gente abre assim para... só quero trazer uma coisa antes, que nessa questão também do amor, não só estou pensando amor, assim, entre uma pessoa e outra, mas teve uma adolescente lá no Brota, Marali está aqui, vai lembrar, da oficina de arte sem palavras, que ela falou assim, nossa, ela lia as voltas, fazendo uma poesia e falando como que para ela o palavrão era importante, como que o palavrão conseguia recobrir, tratar isso do sexual, isso do gozo, isso que é indizível mesmo. E então ela fala, nossa, eu posso fazer poesia com palavrão, o palavrão que era interditado na casa dela, que era uma família evangélica, e ela fala, nossa, isso de falar, de escrever é muito difícil. Quando a gente fala, quando a gente escreve, isso é amor, né? E aí, eu vou só terminar. Falei que ia terminar, não terminei, mas agora estou quase terminando. Vou trazer só 2 pontos. Primeiro, eu vou ler um trecho pequeno de uma carta que a gente está escrevendo. Esse livro do Janela é um livro híbrido, então tem adolescentes também que escrevem, pessoas que já foram adolescentes que falam disso. E aí um jovem trans, que ele fala, não, ele é um dos autores de um capítulo, e ele faz uma carta para a gente do Janela da Escuta, que ele não conhece. Então, ele fala uma coisa muito linda, assim. Ele fala assim, como a maioria dos adolescentes, tenho muito a dizer para poucos que querem escutar. E nessa imensa oportunidade, meu impulso inicial foi escrever uma carta que dialogasse com a minha ansiedade, como se eu não soubesse que, sendo minha, eu a tivesse produzido e reproduzido a quase exaustão do corpo. Sendo assim, nesse espaço que nasce de um convite à escuta, à visibilidade, me sinto livre para dizer que existo, resisto, penso e dialogo. A palavra salva. Ela salva muito mais quando falamos e somos escutados, quando podemos olhar nos olhos de alguém e perceber que esse outro foi afetado e me afeta, porque vejo humanidade no seu olhar. E aí, no final da carta, ele fala assim, não, vou fazer uma poesia. E eu acho muito lindo isso, porque é como se ele visse que tudo que ele está falando aqui só cabe num tratamento poético, sair da racionalidade de uma carta. E ele termina com essa poesia que ele faz para isso que ele nomeia ansiedade. Então, só para finalizar mesmo agora, a gente pode pensar assim, a gente, igual aquelas mães que eu falei no início, que pediam o bloqueio da puberdade dos filhos, porque elas não queriam lidar com o sexual neles, e talvez nem nelas mesmas, né, claro, a gente pode pensar assim, o nosso encontro, cada um de nós aqui, estudante de medicina, de psicologia, enfim, estudantes, né, nós todos que somos analisantes eternos, né, como disse o Miquel Bassols numa conferência há pouco tempo, então, como a gente pode se posicionar diante disso tudo que o adolescente nos traz, disso que Pascal Quignard fala, que é a espinha que brota,
é o broto de uma flor, mas também é aquilo que evoca o sexual e a morte. A gente pode fazer como essas mães e querer controlar, não só bloqueando a puberdade, mas impedindo a fala, medicalizando, né, fazendo isso, como eu falei, que o Preciado chama de fármaco-pornografia, do controle dos corpos, e quem já passou pelo Janela sabe a demanda avassaladora que chega lá nesse sentido de controlar mesmo os corpos, os pensamentos, via psicofármacos e etc. Ou a gente pode também fazer uma aposta, sabendo, eu ouço muito assim, mas eu não compreendo o adolescente. E aí o Felipe Lassagnac, que é um colega de Bordeaux, fala assim, o que o adolescente mais odeia é ser compreendido, porque se o desejo dele é um X, como que alguém pode compreender por ele o que ele não compreende? Então, e aí eu fico com alguma coisa mais discreta, né? Como o Lohan fala da modéstia ativa, o que o Felipe Lacadé fala assim, o que a gente pode fazer? Se nós nos convidarmos para nos sentarmos ao lado do adolescente, para que ele possa traduzir de outra maneira aquilo que já foi, às vezes, pelo outro, nomeado como pior. Então, hoje a gente está numa época da evaporação do nome do pai, predomina esses projetos que determinam o futuro, né? E um dia no grupo de pesquisa teve uma coisa assim horrível, uma fala surpreendente assim de uma maneira muito chocante, que uma médica que trabalhava no SAMU, né, na urgência, ela fala assim: "Nossa, eu fui chamada para fazer um parto, eu cheguei lá num casebre, e o pai era um pedreiro, e ele tinha corrido para conseguir chegar lá, e as roupas no chão, eles não tinham móveis". E ela fala que ela pega essa criança no colo, uma criança negra, e ela fala assim, que ela não entendia a alegria da família, porque ela olhava e via um futuro bandido. E aí, nesse dia, né, no grupo de pesquisa, eu falei para ela, para todos ali, daquela fábula, né, daquele conto da Bela Adormecida, né, que as fadas vão lá, você vai ser linda, você vai ser inteligente, você vai ter seu dedo picado pela roca. O rei e a rainha destroem todas as rocas, mas é claro que uma roca fica e a princesa pica o dedo e ela dorme até que o príncipe encantado. Então, tirando essa história do príncipe encantado, eu quero ressaltar a história da roca, né? Do destino que o outro pode traçar para um adolescente, né? De você não presta, você não devia ter nascido, você, enfim, todas essas nomeações, e às vezes não são nomeações do ponto de vista sociológico ruins, é a nomeação você é meu sucessor, você é brilhante, você é o melhor aluno, não importa. Que o adolescente possa, nesse momento, mesmo com essa imagem esgarçada, sem respostas para o sexual que o invade, né, parasitado pelo gozo, pela linguagem, que ele possa ter em nós, que nos arvoramos aí, né, em escutá-lo, fazemos esse convite para essa escuta, que ele possa fazer uma tradução do que foi já nomeado para o destino dele. Então é isso, muito obrigada de novo pelo convite. Muito obrigado pela fala, Cristiane, foi assim, brilhante. Agora a gente vai abrir para perguntas, para discussões. Quem quiser fazer um comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, pode se inscrever pelo chat e pode ou fazer o comentário pelo chat mesmo, ou abrir o microfone e falar. O Gustavo se inscreveu para falar. Gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim, estamos escutando. Então, meio que de certa forma... Primeiro eu queria parabenizar, né, toda a organização tô aqui desde o início. Hoje eu não consegui pegar o início, porque eu estava no retorno para casa, mas é um tema que mexe muito comigo. Eu sou da psicologia, admirador da psicanálise, e a minha área que eu quero especificar é trabalhar em trabalhos com adolescentes, que eu já venho desenvolvendo no decorrer do percurso e tal. E eu queria falar um pouco, como eu perdi, talvez eu esteja sendo repetitivo, não sei se já tenha falado isso, foi meio que uma provocação sua, Cristiane, agora nesse final. Eu queria que você falasse um pouco mais desse manejo do psicanalista para com esses jovens de periferia, jovens negros
enfim, no sentido dos afetos, sabe? No sentido spinozano mesmo, desse contato e dessa influência que existe, dessa troca mesmo, através dos encontros, enfim. E é isso, como meio de configuração mesmo da singularidade, sabe, desses jovens, e a importância do papel do psicanalista de olhar esse contexto sócio-histórico, enfim. Eu queria agradecer. Renan, você quer que eu vá respondendo uma a uma? Ah, sim, por favor. Tá. Então, depois o Oscar também quer fazer um comentário. O Gustavo, pois é, uma pergunta assim, complexa, tá? Vou procurar responder, se alguém quiser contribuir, mas assim, aí depois você até me fala se eu estou te respondendo, se eu também entendi bem. Mas assim, vou dar uma resposta e aí você comenta. Lacan fala que o psicanalista tem que estar à altura do tempo dele, né? Eu acho que Freud e Lacan estiveram. E eu acho que a gente tem também que estar. E claro, né, a psicanálise, ela trabalha com sujeitos, com corpos falantes, sujeitos falantes, então não tem uma desconexão, algo etéreo, né, que vai ser trabalhado na psicanálise, que está desconectado do corpo, do tempo, do espaço. Então, quando você fala de jovens negros periféricos, né, quando a gente pensa hoje no Brasil, é como essa médica falou, ela pegou esse bebê negro e falou, é um bandido. Ela podia pensar, e vai ser exterminado pela polícia, né? A gente poderia pensar isso. Então, a gente trabalha num país que os destinos, eles são bem traçados, eles são racialmente desenhados, né? Eu tenho uma amiga querida que eu orientei o mestrado dela, que ela mostrou, assim, que como que a raça pesa na morte, mesmo considerando a mesma classe social, assim. Então, os adolescentes negros em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu estou, eles têm 5 vezes mais chance de morrer do que o adolescente branco, né? E você ser marcado a ferro, a fogo pelo racismo, não é sem consequências, né? Agora, eu acho que a psicanálise, eu acho assim, para mim, tá? Eu, como psicanalista, moradora aqui de Belo Horizonte e professora de uma universidade pública, né, numa instituição psicanalítica, eu acho que, assim, a psicanálise, ela tem que chegar nesses espaços primeiro, né? Então, hoje, assim, com muita alegria que eu vejo, por exemplo, o Janela da Escuta. Hoje a gente está aí com Janela, com efeitos, oferecendo uma psicanálise, um atendimento de orientação psicanalítica sem um custo financeiro. Eu acho que o termo gratuito, eu acho que ele não é adequado, porque eu acho que a psicanálise nunca é gratuita. O analisante, ele está pagando muito caro, ele está se dispondo a mudar o seu regime de gozo, a fazer uma mudança sintomática, isso é um preço super alto, né? Então, a psicanálise, ela é cara nesse sentido, mas ela não precisa ser cara no sentido financeiro, né? Para as pessoas que não podem fazer esse tipo de pagamento. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do acesso mesmo, da oferta, de uma oferta que seja mais ampla, né? E quando a gente está lidando ali com o analisante, claro que todo esse contexto está ali, mas tem algo da singularidade radical, né? Do 1 a 1. Então, acho que a gente trabalha sempre com essa torção, e eu acho que, assim, sempre, eu acho que a clínica, Gustavo, a singularidade, ela não é algo que reduz. Eu acho que a singularidade, o caso clínico, ele é, de alguma forma, sempre paradigmático, e ele reverbera numa dimensão que é sempre política. Eu acho que a clínica é sempre política, assim como Lacan falou, o inconsciente é a política. Então, a clínica é a política. Então, essa torção, eu não vejo assim como pensar um jovem, vou colocar esse exemplo que você deu, um jovem negro desse coletivo, e quando a gente traz para um espaço marcado pela singularidade, isso é uma redução, não, isso é uma reverberação. Isso vai retornar no campo político, né? Então, é um pouco isso que eu penso, assim, desse compromisso mesmo da psicanálise hoje no Brasil.
e a gente pode pensar aí, tem aquele texto lindo, né, do Henrique Lohan, que a gente sempre cita aqui, do analista cidadão. A gente pode pensar também o analista, que ele não está ali. O analista, na verdade, eu gosto mais do termo também do analisante, como o Bastos falou, o analisante eterno, né? Porque é isso que um psicanalista é. Então, como analisante eterno, nos espaços aí que ele ocupa, que ele transita, ele também, como analisante, o analisante é um aprendiz. Eu acho que esse compromisso de questionar, de se colocar, né? Então, é um pouco isso que eu penso. Respondido, obrigado. Bom, agora, seguindo a lista de inscrições, o Vitor tinha se inscrevido para falar também? E, gente, dá para me ouvir? Estou aqui lutando com a tecnologia. Primeiramente, obrigado, viu, Cris, por mais um momento de aprendizado, né? A gente sempre, todas as conversas, assim, que eu tenho, que você está participando, sempre vem a crescer muito, assim. E aí fiquei com duas indagações, assim, que eu queria que você pudesse falar um pouco mais, que seria essa questão da contingência, porque acho que, assim, todo mundo pensa que todos nós vamos passar pela puberdade, né, em algum momento, e contingência, já, na verdade, vem falar de que pode não ser possível, né? E aí, em que sentido, assim, seria, sabe, essa não possibilidade? O que isso traria para o sujeito se ele não passar pela puberdade, né? E outra coisa que eu fiquei pensando também era se você pudesse falar um pouquinho mais dos quadros. A gente demorou para projetar eles aqui, e aí depois eu fiquei olhando, assim, e queria saber o que você viu, assim, neles que tem a ver com o tema, né? Já que você gosta tanto de arte, puder falar um pouquinho também. É isso. Mais uma vez, obrigado. Tá bom. Então, olha só. Obrigada, Vitor. Então, olha só. A questão da puberdade e da adolescência como contingentes, então, se a gente vai pensar, ainda mais no campo médico, a gente vai pensar, assim, a puberdade como algo biológico, né? Se a gente estuda lá na pediatria, todas as mudanças que começam a ocorrer, hormonais, que vão acarretar essa mudança do corpo, e que, na verdade, é isso. É uma invasão mesmo. Quando eu trabalhava como endocrinologista pediátrica, eu ouvia muito isso, que era uma pergunta que eu sempre fazia, também faço como pediatra, né? A idade da primeira menstruação. Como eu ouvia assim, foi horrível, foi no dia da minha festa, estragou minha festa, eu achei que era um cocô saindo, assim. Então, isso que as adolescentes já traziam, assim, sobre esse caráter invasivo mesmo da puberdade. Agora, o que eu coloquei da puberdade, da contingência, assim, porque eu mesma, eu falava muito isso, a puberdade é universal. Todas as culturas, em todos os tempos, vão passar por isso. Aí, por exemplo, né, a gente pode pensar no exemplo das culturas dos índios, né? Não sou uma entendida em antropologia, mas, assim, é uma coisa que a gente questiona. Será que a gente pode falar em adolescência? Por exemplo, quando o Viveiros de Castro, ele vai falar dos rituais, que a Cláudia Andujar, né, tem aquelas fotos belíssimas também lá no Inhotim. O Viveiros de Castro, ele vai falar dos rituais ali no Alto Xingu, que quando a puberdade começa essa invasão, né, os púberes, eles ficam reclusos, sem roupas, sendo alimentados pela comunidade, numa dependência total do coletivo. E tem tempos variáveis de reclusão. E quando eles saem, eles já estão no mundo adulto. Eles já têm o corpo todo marcado, né, para as festas aí, dessa finalização do ritual, de acordo com o lugar que eles têm na tribo. Então, assim, eu tenho muita curiosidade até para saber mais sobre essas questões antropológicas, assim, mas eu tenho a impressão, pelo que eu já li, pouco que eu já li, que os lugares são muito definidos, né? Homem, mulher, pajé, cacique, etc, etc, etc. Então, assim, uma coisa que alguns, o Le Breton também fala isso, talvez o rito substitua a adolescência na puberdade. Mas a puberdade, hoje, realmente, a gente vê que ela pode ser manipulada. É isso, assim, você lá na pediatria, vocês podem decidir, em algum caso, por razões tais, bloquear a puberdade.
no ambulatório trans, né, que tem lá na FHEMIG agora, eles podem decidir bloquear a puberdade, tem o respaldo do SUS. Clandestinamente, as pessoas podem ingerir ou tomar, né, ou administrar bloqueadores da puberdade ou hormônios, como esse caso que eu citei dessa jovem que se nomeava trans, que ela induziu uma puberdade feminina antes que a puberdade, vou colocar, masculina, né, considerando toda a imprecisão desses termos, pudesse eclodir. Então, que a puberdade também, ela pode ser subvertida com a tecnociência. Tá? Agora, então, ela mesma, hoje, com a tecnociência tão disponível, tão na palma da mão da gente, ela perde esse caráter tão universal e também ganha um caráter contingente, também marcado por uma possibilidade. Agora, a adolescência nessa concepção da psicanálise, que ela é um sintoma, ela é uma resposta sempre singular, sim, ela é sempre contingente. Agora, então, a gente não fazer equivaler, porque o Stevens coloca o matema, né, a equação, adolescência, sintoma da puberdade, mas é um entre outros. Então, diante disso, que é do trauma, do real, do sexual que invade, há uma série de respostas, ou uma não resposta que é a recusa, como o Domênico conceitua tão bem. Então, respostas que estão no campo da recusa, respostas que estão no campo da adolescência. Então, a adolescência como algo que vai ser sempre contingente mesmo, né? Não, o quadro, eu não teorizei nada sobre os quadros do Magritte, não, né? Então, o que eu pensei, vou até pensar mais, às vezes colocar no capítulo do livro do Janella, mas o que eu achei interessante, na verdade, e vou recomendar para vocês, às vezes o Matheus pode até colocar no chat, que a gente colocou aqui no capítulo do Janella, é a entrevista que o Magritte dá, que ele vai falar... Estou com o capítulo aberto aqui. Estou localizando aqui a entrevista que ele dá, e que ele vai falar isso, sabe? Sobre esse estrangeiro, que a gente, como um turista, que a gente vai longe buscar uma coisa que está em nós, e que em nós a gente encontra o estrangeiro. Então, isso que ele fala muito desse caráter, né? E aí, inclusive, o capítulo... Não, eu achei muito interessante ele ter pintado um outro quadro, né? Quase 40 anos depois, que ele também chamou dessa travessia, né? Difícil. Então, achei que é isso. As travessias, elas não são únicas mesmo, né? Então, mais, acho que o Matheus pode colocar, acho que vale a pena ver. Tem no YouTube a entrevista do Magritte. Não sei se alguém pensou alguma coisa, mas sobre as obras de arte. E tem aqui, olha, alguém falando também da antropologia no chat. Beatriz, né, falando que ela lembrou da Margaret Mead, que fez a pesquisa de campo em Samoa, estudando... Você quer falar, Beatriz? A relação do sexo na adolescência, questionando a naturalidade de uma puberdade turbulenta. Ela falava que lá as relações sexuais eram mais aceitas sexualmente, que possibilidades são abertas para esses adolescentes sendo criados em ambiente com uma maior liberdade sexual. Realmente essas comunidades mais fechadas, assim, talvez uma outra visão. Agora, eu não sei se você quer dizer, Beatriz, que você não está podendo falar por áudio. Porque uma coisa é a pesquisa dela em Samoa. Ela encontrou um tratamento coletivo para isso do real sexual. Agora, eu não entendi se você colocou que, por exemplo, esse adolescente sendo criado, você está colocando como algo de hoje, né, da liberdade sexual. Pois é, a gente pode também questionar essa questão da liberdade sexual, né, hoje, como que ela é, porque a gente vive um momento... Pelo menos no Brasil, a gente vive um momento do retrocesso gigantesco. Aqui em Belo Horizonte, a vereadora teve mais votos na história da cidade. Ela é uma mulher trans,
e aí a bancada cristã, né, não quer aceitá-la na Câmara dos Vereadores, né? Então, essa questão de liberdade hoje eu não sei. Agora, uma questão que a gente pode pensar, que a gente discute isso um pouco, né? Às vezes, por exemplo, quando Freud inventa a psicanálise, inventa toda essa prática e essa teoria, ele está trabalhando numa época que o interdito é muito forte. Tem um relato de uma paciente, nem sei se é paciente, de uma mulher que ela teve um encontro com Freud como paciente. E ela falava assim que incomodava muito ela os pais dela o tempo todo com interdito. Então ela estava no teatro, tinha uma cena mais picante, os pais falavam, fecha os olhos. E Freud faz uma intervenção assim, abra os olhos. Pensa nessa minha fala, né? A fala do Freud contra o interdito social da época, de fecha os olhos, abra os olhos. E ela fala como esse único encontro com Freud mudou a vida dela. Ela dá essa entrevista já na velhice. E ela fala isso, né? E hoje a gente tem, não sei se é uma liberdade, mas a gente tem uma época, uma cultura pautada menos por interditos e mais por imperativos de gozo, né? Então, nós temos que ser felizes, nós temos que consumir, nós temos que produzir. Então, há muito mais, assim, eu acho que uma voracidade, um consumo, uma metonímia, assim, exaustiva do que os interditos freudianos. E isso muda, realmente, né? Acho que, Beatriz, muda muita coisa na clínica, né? Uma época marcada por esse interdito, por uma figura mítica de um pai, de uma autoridade, e hoje que é essa que Lacan chama dessa evaporação do nome do pai, a gente poderia falar, talvez, assim, um desgaste, numa ruína, né? Em algo que se desfaz da autoridade, do simbólico, disso que não funciona mais. E aí não é para a gente ter um saudosismo, então bom era a época freudiana, né? A Maria Rita Kell, ela tem um texto muito divertido e bacana, que chama Família Tentacular, que ela fala, gente, vamos parar de idealizar essa família, né, tradicional, vamos colocar assim, né? Essa família que produziu todas as neuróticas, né, da época freudiana, que fez com que Freud inventasse a psicanálise a partir delas. Então, eu acho que, voltando naquilo, né, que eu respondi para o Gustavo, a gente está à altura do tempo. Hoje tem múltiplas famílias, né? Eu tenho um dicionário do direito de família aqui em casa, só conceito de família tem 20 páginas. E é isso, né? O que cada um nomeia como família, o que é família para cada um. É com isso que a gente vai lidar, não com uma coisa do passado. Né? São as incidências, eu acho que a gente tem que trabalhar com elas. Freud trabalhou com as dele, né? O Oscar tinha se inscrevido para fazer um comentário? Sim. Obrigado, Cristiane. Foi e está sendo uma aula magistral. Eu fiquei pensando num ponto em particular da tua fala, que tem a ver com a função que, por exemplo, a escuta realiza, tá certo? No campo da adolescência. Sim? Que, na realidade, digamos, é a função dos analistas. Sim? O desafio que os analistas temos hoje, perante a adolescência, é oferecer de tal forma, fazer ofertas de tal forma que gere demanda. Tá certo? Quando você diz sentar-se do lado de um adolescente, para que ele possa falar, sim? Para que ele possa colocar seus modos de lidar com o enigma da sexualidade. Tá certo? Para que possa criar uma resposta. Sim? É isso de que se trata, digamos, não é? Sim, de colocar a escuta, mas para isso que colocar um pouco do que Gustavo falava com relação aos jovens
os adolescentes negros, digamos, ¿no? Independentemente da cor da pele, digamos, ¿no? ¿Sí? Do que se trata, digamos, é de poder ofertar de tal forma de gerar demanda. Num momento muito singular, tem um texto muito interessante que se chama Rumo à Adolescência, me parece, de Miller, ¿sí? Onde ele diz algo que me parece que vale muito a pena levar em conta, sobretudo nesta contemporaneidade. Que tantos adolescentes têm deixado de supor um saber nos adultos. Isso se nota na relação com os pais, isso se nota na relação com os professores, certo? Deixaram de supor um saber. Deixaram de supor um saber significa que não encontram nesses adultos uma orientação para poder fazer essa travessia, ¿sí? Para poder atravessar esse enigma da sexualidade e chegar a alguma conclusão. ¿Sí? É surpreendente a colocação dessa médica que você disse, que foi atender uma família num casebre, tá certo? E que ela já sabe de antemão que esse menino vai terminar sendo um delinquente. Um menino recém-nascido, ela já sabe que vai terminar sendo um delinquente. Uma delirante, digamos, não é assim? Uma delirante preconceituosa, sem dúvida. Eu não sou religioso, mas esta moça, por exemplo, se esqueceu da metáfora sobre Jesus. Porque Jesus também nasceu num casebre, era de família muito pobre, digamos, não é assim? E fez história esse rapaz. Inventou uma orientação cultural que dura até hoje. Tá certo? Bom, você pode falar muita bobagem desde uma posição preconceituosa, sem dúvida. Me parece importantíssimo retomar a diferença que existe, que me parece que aí esta colega, a Beatriz, me parece ter entendido que há uma superposição entre puberdade e adolescência, na escrita dela, nesta menção que ela faz aos estudos da Margaret Mead. Assim, que há como uma superposição entre a puberdade e a adolescência. Sim? Muito bem colocado quando você lembra que a adolescência é um sintoma da puberdade. Um sintoma quer dizer uma possível solução perante o enigma da metamorfose da puberdade. Né? É uma possível solução é entrar na adolescência. Okay? Se o sujeito vai conseguir sair dela, essa é outra história. Tá certo, digamos, né? Sim, claro. Essa é outra história, digamos, né? Sobretudo nos tempos contemporâneos, em que pareceria que o tempo de compreender que implica a adolescência, esse tempo para compreender se prolonga e às vezes por muito, muito tempo. E temos muitos jovens, nesse sentido, que estão como inibidos, digamos, ou dando voltas ou travados nesse tempo de compreender, tá certo? E praticamente não assumem responsabilidades, continuam culpando os pais pelos malestares deles, digamos, não é assim? Não conseguem sair da casa dos pais, enfim. Bom, é isso. É isso. Já tinha pensado outras coisas, mas já esqueci. Tá bom. Te agradeço muito, Cris. Oscar, eu achei super importante esse seu comentário, né, dessa questão da relação com o saber, né, isso que Miller fala com uma adolescência, como que hoje o saber está no bolso, ele não está suposto ao outro, né? Eu acho que isso também torna, às vezes, as respostas do lado da recusa mais propícias
notícias, às vezes. O que está no bolso hoje, e eu acho que aí que fazer uma diferença, é entre o saber e a informação. Sim, sim. O que hoje temos no bolso, graças ao Dr. Google, é muita informação, mas isso não implica no saber. Sim, sem dúvida. O saber é sempre uma produção, uma articulação significante que é subjetiva, que se pode compartilhar. Sim. Mas o saber é uma produção singular. Uhum. Outra coisa é a informação. Podemos ter acesso a todo tipo de informação, como de fato crianças e púberes e adolescentes têm. Uhum. Sim? O que fazem com essa informação? Se daí sai um saber, quer dizer, sai uma elaboração dessa informação que implica em alguma conclusão subjetiva, essa é outra história. E não há nenhuma garantia. Uhum. E tanto essa questão, assim, isso que você coloca, né, de não ter suposição no outro, como também isso, a gente pensa que o saber, como você está colocando, ele é sempre inconsciente, né, como Lacan coloca. Então, isso também, quando irrompe algo, né, que é do sexual, do traumático, que é sem resposta, como isso também, eu acho que é o momento que subverte essa relação mesmo com o saber. E não é à toa que a gente vê, por exemplo, no Janela da Escuta, tem algumas pessoas no Janela da Escuta aqui hoje, tantos casos, como você colocou, de inibição, né, de jovens que recusam, né, as questões mesmo escolares, as questões simbólicas que ficam à margem, né? Tinha um adolescente no Janela que ele falava, não, eu visto o uniforme, eu coloco a mochila, mas eu fico parado na escada. Uma recusa muito grande isso de passar por essa experiência que envolve algo do campo do outro, né? E algo... É uma saída perante a angústia, digamos. Sem dúvida. É. Sim, inibir-se, digamos, não é assim, ou fazer sintoma. É. E uma coisa também que você falou muito importante, que nós no Janela trabalhamos o tempo todo, é essa questão de produzir demanda. O Zenoni, que ele é autor, né? Zenoni, ele fala assim, a falta de demanda não pode ser uma desculpa para a gente. Então, é isso. Porque, assim, a Suzana Taia, que coordena o acolhimento no Janela, está aqui. Assim, o estereótipo do que chega para a gente no Janela, muitas vezes, é a mãe com a demanda para o adolescente, ou o sistema socioeducativo, ou a escola. É um outro que o encaminha para tratar de questões que, às vezes, são muito mais complexas, né? Então, é o tratamento dessas demandas, como acolher essa mãe, como acolher quem encaminha, tentando isso, que é só esse movimento que aponta alguma coisa no outro, como que pode haver uma subjetivação. Por isso que a gente trabalha também com as mães. Atualmente, na pandemia, tem um grupo de mães, e sempre tem alguma coisa com as mães. Nesse movimento disso, da queixa, essa aposta, que pode haver uma subjetivação e a produção de um sintoma próprio. E o adolescente, que muitas vezes chega ali, sem essa elaboração, né, de uma demanda, de um endereçamento, como que isso pode ser produzido. E aí, esse nosso trabalho, né, numa faculdade de medicina, um trabalho interdisciplinar, às vezes é o pediatra, é o fisioterapeuta, é o psiquiatra, é o nutricionista, que vai fazer esse acolhimento para produzir uma demanda. Como diz o Miller naquele livro Os Embrólios do Corpo, é um passador, um médico que é um passador. Ele vai produzir, muitas vezes, e apontar, né, aquilo, por exemplo, que pode ser tratado aí com a psicanálise, né? Tratado nesse sentido de elaborado, não de tratamento, assim, como uma cura, né, claro. Então, assim, esse trabalho, e aí eu acho que é realmente, assim, levar a sério essas questões da adolescência, da dignidade que os adolescentes merecem mesmo, né? A gente está à altura do nosso tempo, mas à altura dos adolescentes. Quando eu vejo a carta que esse adolescente escreve para a gente, assim, maravilhosa, né? Então, e o nosso lema no Janela da Escuta é:
o adolescente é o especialista de si. Porque isso também, eu acho que a nossa posição como analisantes eternos, né? Cada um de nós, psicanalistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., estamos ali para aprender. Então, numa equipe que é sempre não toda, que é sempre incompleta, e o saber, né? Então, essa é toda a metodologia da construção do caso clínico, o saber vai emergir no campo do adolescente, que é o especialista de si, né? Então, assim, genuinamente a gente falar, assim, né? E aí, o que te trouxe aqui? Querer saber dele que vai nos ensinar. Porque isso, assim, eu acho que isso é uma das coisas mais revigorantes da psicanálise. Porque desde o primeiro caso do Freud até o que está sendo escutado agora, cada caso é novo. Então, a gente aprende, a gente estuda a teoria, a gente está aqui pelejando na liga, em outros espaços, mas cada caso tem a marca desse radicalmente singular e do novo. Né? Obrigado, Cris. Obrigada a você, Oscar. A Beatriz comentou aqui que, quando ela estava falando desses ambientes com maior liberdade sexual, ela estava pensando, na verdade, em lugares com menos imperativos morais de negação do sexual. Não, essas questões, né, igual você trouxe, Beatriz, assim, antropológicas de outras culturas, são bem interessantes, né? Esses artefatos coletivos que eu acho que são quase uma suplência, um substituto disso que é a adolescência, né? E como que hoje a adolescência é isso, na nossa cultura a gente não tem um amparo desses ritos, esses amparos coletivos. Então, acho que a adolescência, né, isso que para a psicanálise é o sintoma, essa construção do sintoma, que eu acho que reverbera com isso que o Le Breton fala, desse caráter sempre estrangeiro, né? E aí é isso, assim, eu acho que é esse caráter mesmo da estranheza que eu acho que ele fica tão desvelado aí na adolescência, né? Por isso que eu acho lindo isso que o Lassagnat nos adverte. Não tentar compreender. Né? A língua que ele está falando, ele está criando. A gente está assistindo ali uma performance em ato. Ele está reconstruindo esse corpo invadido, inventando uma nova língua para lidar com isso que é da ordem do real. Só quero acrescentar posso? O coordenador, posso? Claro. Algo que a Beatriz coloca, no exemplo da Beatriz, me parece um exemplo muito pertinente para poder pensar a adolescência como sintoma. ¿Está certo? Digamos, cada cultura, a partir dos significantes que cada cultura oferece, se cada cultura encontra um jeito de lidar con, por ejemplo, en este caso, con adolescencia. Y aquí fica clarísimo, digamos, no es si como la cultura, digamos, no es si de Samoa, esa cultura en particular que estudió a Margaret Smith, digamos, no es si a Margaret Smith, o fica claro, digamos, no es si da producción de un sintoma culturalmente. ¿Sí? Que me parece que es diferente esa elaboración colectiva, ¿sí? Esa suplencia, como você dice, Cris, no me parece tanto una suplencia, me parece más que está do lado, digamos, de un tratamiento sintomático, digamos, no es si da adolescencia. Porque es diferente que a suplencia hoy puede hacer a gangue, ¿sí? Na nossa cultura, digamos, ¿no? Y que pueden hacer as gangues de adolescentes, ¿sí? Que ahí sí hacen suplencia, digamos, ¿no? Es sí, de esa orientación que no vem da familia. Ese ejemplo que você colocou dessa mãe que pede, digamos, para a puberdade da filha ser bloqueada, porque ela não suportaria. Se essa filha não supõe nenhum saber nessa mãe, está certa, digamos. Não?
Oscar, gostei muito dessa colocação sua, assim, que a gente pode colocar como cada cultura trata a adolescência, claro. O produto da adolescência. E aí a gente pensa assim, essa importância mesmo da orientação ética do psicanalista, né, da psicanálise, de conferir essa dignidade a essa travessia, que é possível, apesar de todas as vicissitudes aí, de tudo que é contrário a ela. Porque a nossa cultura, ela trata de uma forma, eu acho que assim, devastadora. Devastadora. Então, que a gente assiste é o genocídio dessa juventude negra, é o extermínio das adolescentes e adolescentes trans, travestis, né, que fogem de uma suposta norma, né, se é que o sexual poderia ter uma norma, que nunca vai ter também, e esse controle, que a gente vê isso, assim, em várias classes sociais, essa tentativa do controle dos corpos, né, via tecnologia, via fármacos, via o tempo todo, via terapias, às vezes, né, que visam a supressão de um sintoma. Então, esse controle mesmo, né? Então, olha que delicado. Um convite para ser coautor de um capítulo de um livro, o adolescente escreve, né? Uma oportunidade maravilhosa. Como que um convite, algo tão pequeno, para ele teve um valor tão grande, que é o de ser ouvido. Ele fala, nós temos o que falar, nós queremos falar, mas a gente quer olhar nos olhos, a gente quer ver que a nossa fala reverbera, né? Não só assim para preencher um protocolo e no final ter um diagnóstico e já um fármaco. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, eu detesto naquele psiquiatra lá, que ela ia, a receita ela já está pronta. Ela tinha impressão disso, a receita já estava pronta, né? Só tirava o bloquinho da gaveta. Mas é isso, né? Entra um obeso no janela da escuta, a pessoa já pensa, ele tem que reduzir, já tem um motorzinho ali para impor alguma coisa para ele, antes de ouvir, né? Esse exemplo da obesidade eu acho incrível. Uma amiga também que eu orientei no doutorado, a Márcia Paris, ela mostrou isso. O obeso chega no centro de saúde com amigdalite, uma criança ou adolescente obeso. O pediatra ou médico da família quer tratar a obesidade. E o que ele quer tratar ali é a amigdalite. Então, assim, esse furor sanante, né? Esse furor sanante que a gente, da medicina, tem que tomar um cuidado particular, assim, para não querer resolver, não querer curar, não querer obliterar e, com isso, tamponar tudo que pode emergir ali da subjetividade, da singularidade, né? Quando você diz, Cris, que os adolescentes são os especialistas em adolescência, sim? Cada um é especialista de si mesmo. Sim. Sim? Me parece que aí fica claro a posição do analista de supor que o outro tem algo para dizer. Certo? Porque o próprio, por exemplo, da psiquiatria, hoje, da psiquiatria nos tempos do neoliberalismo, não é assim? Não há suposição de que o sujeito tenha algo para dizer. Sondagem subjetiva. Se são pareceres, coisas que pensa, mas isso não é interessante para entender como funciona o cérebro. Exatamente. Então, assim como os adolescentes, muitos adolescentes, não supõem um saber nos adultos, tem muitos adultos que não supõem um saber na adolescência. Portanto, quando não há nada para escutar, a única solução é engula a pílula. Sim. E como que a gente tem que fazer essa torção? A gente supõe um saber no adolescente para que isso abra uma via aí da construção da transferência, né? Da suposição de saber ou alguma coisa da ordem do amor. E aí um caso lindo, né, do Freud, que é a Catarina, né, que o Freud está passando as férias num hotel lá nos Alpes, eu imagino ele lá no banquinho, vendo a vista, aí chega uma moça, uma adolescente, e fala assim, você é médica, ela era sobrinha do dono da pousada, né, que o Freud estava.
E ela tinha visto no livro de registro, né? Sigmund Freud, médico. E ela fala, porque eu estou com muita falta de ar. E eu acho esse exemplo assim, super lindo para a gente nesse campo medicina e psicanálise. Porque o Freud olha para ela e fala, nossa, uma moça, né, nessa altitude, o ar puro, ela robusta. Eu pensei, isso deve ser de ordem psíquica. E ela, o que ela desvela? O traumatismo do sexual. Então, ela fala de uma relação incestuosa, do tio com a sobrinha que ela tinha assistido, toda essa relação incestuosa, todo esse trauma do sexual, que é o cerne aí da adolescência, né? E o Freud, nesse momento das férias, nesse momento que ele fala, eu queria esquecer tudo, das neuroses, estava ali para passear, mas ele abre essa janela da escuta, né? Então, eu acho que Freud nos ensina a abrir essa janela da escuta, tá à altura desse adolescente que nos procura, fora dos protocolos. Você pode estar no banquinho da pousada, né? Então, a clínica está muito além desse setting psicanalítico e tudo mais, né? Bom, incrível a conversa. Alguém quer fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Bom, então acho que a gente já vai encerrando por hoje, né? Queria agradecer a todo mundo que participou. Obrigado, Cris, pela palestra incrível. Queria lembrar a todo mundo, né, que a gente tem as reuniões semanais na quinta-feira, às 7 horas da noite, com exceção da nossa reunião no dia 28, que vai ser às 12 horas, com o Domenico Consenza, sobre a clínica da anorexia. E convidar todo mundo que veio a vir sempre que possível, que vocês são sempre muito bem-vindos. Bom, boa noite, todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Até quinta. Até quinta, gente. Até quinta. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal. Foi incrível. Obrigada, boa noite. Obrigado.